É isso aí, mais um Poker Night. A gente está acompanhando o BSOP Winter Millions, a etapa que aconteceu no meio do ano em São Paulo, essa é a temporada de 2019. Eu sou Juliano Maisano, estamos com a Nayara Rocha. Olá. Nayara que joga poker há muito tempo, a gente já ouviu um pouco da história dela. Nayara, e os próximos meses aí? Qual que é a sua programação? Jogar algum torneio grande? Tem aí o torneio no Rio de Janeiro, da WSOP? Tem o do Rio de Janeiro e do Caribe, né? Que eu vou tentar usar os últimos satélites aí. Se eu satelitar, eu vou. Mas eu tô... Agora, como eu não tô jogando pra nenhum time, eu tenho jogado mais os torneios live aqui mais por perto e tal. Mas se satelitar, né? Sim. Tá chegando a WSOP no Rio de Janeiro, né? O Campeonato Mundial WSOP Circuit Brasil no Rio de Janeiro, no Pela Copacabana segunda vez, Paz, segunda vez. Você esteve lá na primeira vez? Estive. Joguei tudo. Jogou? Eu estarei lá, o Poker Night vai estar lá e a gente tá tendo satélites no nosso clube também. Pelo celular você pode jogar. E aí, então, a dica para jogar no nosso clube, tem satélites, tem torneios também direto. Tem satélites para os torneios ao vivo e satélites para os torneios do nosso próprio clube. Você joga pelo seu aplicativo, ou do iPhone, ou do Android, tem aí nas lojas. Você quer saber como baixar esse aplicativo, como abrir a sua conta, como depositar dinheiro para jogar lá e participar? Entra e manda uma mensagem no nosso WhatsApp. Tá aí na tela esse número de WhatsApp. Você manda a mensagem e fala: olha, assisti lá no programa, quero saber como que eu faço para jogar. Tem bastante gente entrando em contato todos os dias e o nosso atendimento está ensinando. E o pessoal já está jogando lá. Tem um que põe R$20, outro R$30 e já vai brincando a semana inteira. Nayara joga lá também, né? Eu dou uma brincada lá. Faço a festa da galera. Eu também. Eu jogo poker chinês, jogo torneios também. Bom, vamos ao que importa então aqui agora. BSOP, 10 jogadores, 5 jogadores na nossa mesa aqui. Olha só, hand for hand. O que quer dizer hand for hand? É o que a gente chama de mão a mão. As mesas jogam simultaneamente uma mão. Enquanto ela não acaba, a outra mesa não começa a outra mão. Assim elas jogam sempre o mesmo número de mãos, para ninguém ficar fazendo cera ou enrolar em uma das mesas. São duas mesas, uma ao lado da outra. Bom, o Iago novamente é com Ás e 7, dá um raise para 325. Chega no Pedro, que tá meio curto agora, hein? Tá com 10 blinds aí. 9 e 7 off. E aí, um stack aí de 10 blinds, ele já colocou ele 2. consegue defender. Paga e vê o flop. É que nesse caso tá horrível pra ele, que ele tá dominado, sim. né? Mas Sim, mas ele não sabe, né? que Claro. tranquilo ele defender e tentar um stop and go aí. O stop and go que seria, né? Stop and go é quando você paga e fora de posição, né? E chova no flop. Dá all-in no flop, independente se Essa é uma acertou mão ou boa não. pra ele fazer stop and go, por exemplo. Ele, com 8 ele segue, Só que ele deu mesmo. seria boa, né? Porque ele tem broca, né? No caso. Mas, considerando o range que o Iago abre, valete 10 é uma mão horrível pra ele. Poderia estar com o Iago, né? Ele poderia ter tem algo muitas aí, mãos dame que rei, ele acerta, valete exato, faz dama, dama. valete rei, qualquer coisa aí. Os dois dão mesmo, o Pedro perde a chance de dar esse all-in. Não, mas é muito bom dá dama horrorosa, mas o fato do Iago dar check nesse... No flop. Não, né, o fato do Iago dar check nesse flop já mostra pro Pedro que dificilmente ele vai querer pagar o show, entendeu? Então é hora do Pedro enfiar tudo aí e tentar É que a sobreviver. dama é muito ruim porque Sim. acerta e tem... Só que acerta... Dos dois, né? acerta mais os reis do Iago, né? Porque Sim. a maioria das damas ele aposta esse flop. Acerta mais, sei lá, um rei 8, Sim. que ele não se bete esse flop. E talvez não vá largar. E dificilmente vai largar pra 10 blinds, 9 blinds. Bom, o Pedro resolve dar mesa e pensando assim, de repente deixa pra próxima mão, vai. Tá rezando pra bater 8, né? Lembrando que falta um pra eles se juntarem em 9, então quer dizer, também tem um pouco daquela sobrevivência ali, né, do jogador. Fala assim, Não, tem um pouco não, tem totalmente. Totalmente. Né? Aposta 300 mil. Bom, o Iago aposta, fala assim, já que ninguém quer, eu vou apostar aqui. Coloca 300 mil, que é bem pouquinho, e puxa. Agora o Iago tá jogando master Sim. valor nessa mão, né? Na cabeça do Pedro. Ele acertou tudo, né? Exatamente, tipo, E ele acertou sabe, não, escondeu. o Iago sabe que ele, depois que o Pedro não pensa duas vezes E não o que aposta. fazer, ele não tem aposta, né? Sim, Ele não tem dá que dar all-in, win. né? As duas vezes que ele não chove essa parada, fazendo essa cara, o Iago sabe que... Ele não vai largar. Olha, ele larga Ás e 2 agora na primeira posição, o Iago. O Douglas aí tem 7 e 5, acho que vai deixar pro Lucas no botão. Você achou que ele ali. jogou Nietzsche? Ele largou esse S2. Acabou de puxar queda, tá bom, né? Lucas. Não, tem que largar, né? Que o Iago é um jogador bem agressivo, mas... Sim, pro ele estilo dele foi Não, mas foi ele é de um agressivo pontual. inesperado. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ó, o Lucas deve subir aí, né? Com esse valete 8 bem bonitinho.
Ele dá... É o que? É blind war? Não, ele tá no botão. Desculpa. Tá no botão. É, vai subir tranquilo. 325, vai deixar ali pro Bruno. Olha, rei 7 ali do Bruno. Fold. Vai defender, ele já pega pra pagar. Bruno. Call. Então a gente vai ver um flop aí. O flop são as 3 primeiras cartas. São as cartas comunitárias que viram no board, né? No bordo ali. Depois tem o turn, a 4ª carta, e o river, a 5ª carta. Olha só, 8, 2 e 5, o Lucas acerta o top pair, né? Como a gente diz, running hot, né? É. E aí, dá o continuation bet ou finge que não acertou nada? Ah, não, ele tem que apostar. É, ele pergunta o stack ali do Bruno, Ele perguntou isso aí porque ele sabe que o Bruno pode dar check shove, né? e aí ele deve estar pronto a pagar ou não, né? Ele tem que apostar sempre. Tem 890 O mil que ele no pode pote. fazer nesse caso é ou apostar muito pouco, né? Pra instigar o Bruno a chovar alguns blefs. Aposta. Ou jogar a mão normal pro valor. É, depois ali quase 500 mil, 35 então não foi fichas. pouco. É, meio pote, né? É, meio pote. Tranquilo. Ele poderia colocar ali, alguns falam, uns 200 e pouquinho, para ver se o jogador voltava ao in e ele talvez pagasse. Ele poderia apostar Sim. um pouco menos, talvez. Para instigar um... Pra colocar algumas mãos de blefe Acho que a outra mesa tá tendo alguém. na mão do Bruno, só que ao mesmo tempo é uma variação. Ó, que vai juntou, correr Teve desnecessária. uma eliminação na outra mesa, acho que foi a Daiane, Olha, hein? o Douglas tá grande. Foi a Daiane. A Daiane era a última mulher aí no torneio, ela caiu na outra mesa, então juntamos em 9. Você vê o Pedro é o short stack com 8 big blinds. Aí tem 2 jogadores com 13, o Bruno Porto e o Manuel Assunção lá do Rio de Janeiro. E agora sentou o gran mito, né? Meu amigo Thales Pope. Isso, o gente Thales não aí, viu olha. ainda. Ele não jogou na mesa da TV. O Manuel aí, dos jogadores que estão aí, acho que ele e o Iago já fizeram mesa final de BSOP. E o Douglas também. Temos 3 O jogadores aí que já Manuel fez fizeram. até uma reta lá em Vegas uma vez. Sim. É, Mas temos 3 jogadores que já fizeram Não, mesa é- final aí. de experiência de BSOP, acho que o Tá, que mais tem situação. experiência aí O Iago. de chegar é o Iago. Mas com Oi. certeza de bagagem Pedro. técnica, o jogador mais forte Bruno. é o Thales. É o assim, mais antigo, Lucas. Sim. Douglas. mais atualizado talvez. Porque é um menino que vive do online há muitos anos. né? Sim. Olha aí, Ais e Rei pro Douglas, né? A primeira mão aí desde que juntamos. O blind ainda tá 160 mil, falta aí 15 minutos praticamente. Ele dá o reizinho. O Luan já jogou na nossa mesa aí Iago. na semana passada. A gente viu o Iago dando fold, o Manuel também, o Thales tem um 8 e 7 de copas no Big e vai defender, né? Vai, tranquilo. Olha só, o Douglas acho que é o nosso líder aí, né? 11 milhões. Você vê que o Thales tem 5 milhões aí, um bom stack também. Qual? Deu call. Para 2. Tinha que pôr mais 190, ele já tinha colocado 160. É, um 7-8 pintadinho, né? Sim, irmão, que não dá pra largar, né? Não foi, Silvete? O Tássio tem um bom stack, ele também, a gente vê na posição 1 aqui, ele e o Lucas ali, também com ótimos stacks. Quer dizer, vai ser uma final aí com bons stacks aí, né? Acho que só Flop. realmente tem um short. Olha só, Ás 9-3, Thales. nada de copas aí pro Thales. Check. Ele sai dando mesa. O Pedro é o short stack ali, não tá na mão. E o Douglas pode dar o continuation bet aí. De vez em quando o jogador acerta e dá mesa. A gente tem visto isso, vai, de um tempo pra cá. Né? Tipo, você acha que engana alguém, não, hoje em dia? Acho que balancear as linhas Nossa. sempre vai gerar, né? É. Ou pode Fichas, gerar algum cara. desconforto. Fold. Mas. Puxa um. Ele deu o continuation bet, que é o mais tradicional ali. Sim, mas eu acho que a tendência de checar as no flop é mais contra os jogadores que você sabe que insistem na mão. Né? Sim. Então, se você check as no flop, Aí no o cara turn tem você- o segundo par, ele não vai mais largar. Você aposta no turn, ele vai pagar, e você aposta no turn, ele vai pagar. Agora, jogadores que vão criar resistência Lucas. Fold. ou não vão errar, Sim. tipo o Thales, eu prefiro só saber o flop mesmo, né? Sim. Luan. Flop bola. Então, a gente segue aqui, olha, a ação chega ali no Manuel. O Manuel também não tem muitas fichas. Fazia tempo que a gente não viu uma mesa final assim que não tinha nenhum Thales. cara muito desconhecido, assim, Sim. muito paraquedista, ou talvez um senhor recreativo, né, Sim. que foi brincar e chegou. Só a gente pegou mais a galera mais
regular, né, do jogo. Sim, exatamente. A gente tem aí algumas pessoas que não são muito conhecidas aqui, nossa, mas que a gente sabe que jogam online e tem experiência. São regulares né? do jogo. O Tássio aí, por exemplo, que é do Flow, mas é um jogador que acho que jogou nunca ou muito pouco o BSOP, nunca vi, mas certamente deve ter uma boa experiência online, né? Bom, o Thales deu raise para 325 e o Pedro tá na hora de dar o seu all-in agora, né? As valetes do Small. Já chegou, né? E precisa ver se vai, quer dizer, o call ali do Thales vai ser quase obrigatório, né? All-in. E vai estar ali com o mesmo naipe ali, dominado no flush pelo menos, mas com cartas vivas para acertar um par. Ele não pode abrir pra foldar pra menos de 10 blinds. Ele Mas confirma é a chato, contagem. né? Ele sabe que ele tem que pagar. Tem que pagar com dano. Poxa, mas nossa, até pintadinho, né? Não é Sim. das mais feias. O Pedro chama muita coisa lá. Tem vários showdowns que seriam melhores do que esse as valete pro Sim. Thales, né? Tipo Pista 7-7. 65. Né? Ah, com certeza. Qual? E deu call ali, só a parte do flush que não vai ser boa pra ele, e o resto tem dama ou 8 aí pra acertar um par. E o Pedro tá sentindo assim, pode ser agora que eu dobro, né? Vamos lá. Já acertou o valete, o Pedro. E o 9 Thales e ficou 2. na broca. Ficou. O Thales precisa de um 10 ou uma dama, 10 pra fazer sequência. Um 6 de copas, ele ainda precisa do 10 ou dama, a dama faz um par maior. Um 10 dá sequência, outro 6, 2 pares, o Pedro valete Dobra, 6. Pedro. Puxa o pote. Dobra. O Thales vai ali a uns 3 milhões e 700 mil. O Pedro vai a 2.300, já consegue respirar, né? O blind deve subir agora nas próximas mãos. Já tem 7 minutos para subir, olha lá, acho que deve ser a última mão aí, uma das últimas mãos. Lucas. Olha, Luan com par de 10 foi o primeiro a abrir, ele foi o primeiro a falar, ele tá no TG ali. O TG é a sigla para Under the Gun, que é o primeiro jogador a falar depois do Big Blind. E o Lucas no Small com valete 10 e o Douglas com 10 e 9, ambos naipados ali. Quer dizer, 10 não tem como o Luan acertar mais. Não dá pra trincar, né? Se o Lucas pagar aí, acho que arrasta o Douglas junto, que também iria pagar também com esse 9 e 10, imagina, com quase qualquer coisa. E vai vir o call aí. Ele tem que pôr mais 245. Acredito que o Douglas também vai pagar esse 10 e 9. E aí o Luan, tudo que ele não quer ver é um Ás, nem um Rei, nem uma Dama. Quer ver um flop baixo. Mas querendo ou não, quando defendem do Small Do e Small do e do Big, Big. quando bate essas mãos, ele ainda tem... Ainda pode assustar, né? Ainda tem representar ranges que isso. ele tá representando. E deve vir mesa pra ele vai ter que dar um continuation bet, né? Provavelmente. A maioria das vezes. Agora, se bate... Se ele toma um call no meio da mesa ali, fica desconfortável pra ele Exatamente. dar um c-bet num board de Rei, Dama 2, né? 3 na mão, mãos naipadas e bonitinhas nos blinds e um par de 10 ali pro Luan do TG. O Lucas vai ser o primeiro a falar. Tem uma fichinha ali presa ali com o Tássio, eles estão chamando a atenção dele. Tava presa na borda da mesa. E olha só, bateu justamente, olha só o draw aí pro Lucas, né? Rei, dama e 2, duas de paus. O Lucas não larga essa mão mais Check. Luan. tão cedo. Eles dão mesa esperando o continuation bet que a gente imaginou que é o que ia acontecer, né? E ele tem que representar, tem que dar, hein? 300. Esse continuation bet. Sempre, né? Tomou call do Small e do Big. Tudo bem que o flat do Small normalmente vai ser isso, né? Os brothers suited, uns ases bons. Mas assim, ou ele aposta agora, ou ele, né, também mostra normalmente. Né? Essa mão ele tá apostando, ele só vai perder esses 300 mil. Sim. Não tem mais quanto perder. Agora, quem tá pensando é o Lucas. Será que ele tem rei? Será que ele tem dama? Será que eu vou de raise? Sim, ou só pago, né? Mas ele acha, não, ele tá num range muito de valor. Eu vou Sim, jogar a mão subiu pela do TG, equidade. é. Eu vou pra tentar acertar. Ele tem chance de sequência batendo 9 ou Ás, flush batendo qualquer paus e straight Só flush que se bater 9 de paus. bate um 7 de ouros no turn, E aí? o Luan vai ter que checar, e aí o Lucas vai apostar e vai ganhar. Bateu Olha, 7 de paus, de espada, foi parecido. ainda bem que não foi 7 de ouros, que eles iam Olha deixar quantos passar altos antes. tem o Lucas, hein? Olha quantos altos tem o Lucas. O Lucas vai dar check, o Luan vai checar atrás. E ele vai ver E ele grátis vai esse virar. river. Check. E River. virou outro 7, não acerta Nossa, nada. que ali. rodada, né? Ele não vai acreditar, né? Que Mas o jogador Lucas não tem rei pensa, nem que dama. mão de valor que ele Sim. checa turn. As Será que vale a pena tentar apostar? As dama, É. será que ele folda as dama? Não folda Será que também, ele folda né? valete dama nesse river? Depende do tamanho, não. Quando o Lucas vem apostar? Mas a chance do Lucas é apostar, né? Ele sabe que ganhar ele não vai. É.
Ele é bom, o Lucas. 1.700. Ele não perde um spot, né? É, e olha só que Aí, interessante. que situação horrorosa pro Luan. É, 650. Horrorosa. porque realmente o Lucas sempre não ia tá apostar apostando. com o rei no flop, com o dama ele talvez não apostasse mesmo, e o Lucas pode estar perdendo aí. Tem que pagar 655, o problema é que é um betzinho que talvez dê pra pagar aí, né? Mas é exatamente o que eu te falei, que depois que ele não aposta turn, que é um set Sim. blank, o Lucas já consegue colocar ele nos hands que não acertaram, tipo um Ás Valete, ou um 10, 10, 9, 9, 8, 8, Sim. Ás Dama. É uma mão Acho que o bem que ele mais interessante. pensou foi, será que ele folda Ás Dama, que eu acho que é a mão mais forte que ele poderia Sim. ter ali, e checar o turn. Olha, foldou. Tem que foldar, não tem o que fazer. Fold. O Lucas jogando muito bem. Lucas. É, a gente não viu aí o Lucas, já teve mãos que ele acertou, 2 ou 3 mãos que ele não acertou e conseguiu levar aí, realmente só apostando. É, a única mão que eu achei estranha foi aquela tribete que ele deu lá de Ice Suited. Os blides agora são De resto, eu achei ele muito pontual em todos os spots, assim, não perdeu uma oportunidade, né? Porque a questão é, o baralho pode ajudar ou não, né? Agora, as oportunidades é a gente que se coloca, né? Que Sim. aproveita. Eu gostei muito do jogo dele. Olha só, o Bruno tá com 9 Big Blinds, o Pedro com 11, o Manuel com 12. São os 3 mais a perigo aí. Mas todo mundo querendo... E o blind subiu, hein? Tava 100 mil, 200 mil. Todos eles querendo chegar na mesa final, entre os 8 últimos jogadores. Olha só, um novo nível de blinds. Vai ter 1 hora de jogo no 100 mil, 200 mil. A Flavinha é a nossa dealer. Flavinha também há muito tempo. Olha só a premiação, Nayara. O nono vai levar 67. Então, o oitavo, 88. Uma diferença de 21 mil reais aí nessa Ajuda, eliminação. né? Um carro popular ali, É. no pay jump. Então tem isso também, né, pessoal? Quem tá ali com 9 blinds, 11 blinds, fala assim, nossa, tomara que ele caia antes que eu, né? É 20 mil reais na conta a mais. E a chance de ir um pouquinho além. Mesa rodando em fold. Chega no taxa que ainda não jogou aqui desde que juntou em 9, mas ele jogou bastante aí na outra semana que a gente acompanhou ele aqui. Acha um dama em 3 da fold, o Pedro também um 7-3 off, não se envolve. Nem ele nem o Bruno, que são short stacks, estão encontrando situação aí para poder se envolver na mão. Vai sobrar pro botão aí do Lucas com um parzinho de 6. E provavelmente a defesa ali do Luan, porque o small aí, o Douglas com 9-2 não vai entrar nessa mão. Vamos ver o raise aí, o mínimo é 400 mil. Vamos ver se ele vai fazer mais que isso. Ele tinha colocado menos, que era 300 e pouco, esqueceu que subiu o blind. E aí o Douglas falou, não, tem que ser 400 então. Então ele sobe para 400, é o mínimo, então ele não pode pôr 380. 8 e 4 off, hein? E aí? Pode largar às vezes e deixar o jogador puxar? Mas por que defender um 8 e 4 off? Eu largo. Eu acho que pode largar, sim. Olha só, 5, 6 e 9. Uma trinca aí, mas tudo de espada. O Luan da mesa. E o Lucas que acertou a trinca. Pergunta ali, dá uma olhada no stack do Luan. Chance de sequência aí pro Luan. Se acertar um 7. E o Lucas pensando. Você vê, né? Ele pagou com 4,8, poderia ter pagado aí com 9, um 5, um 6 da mesma forma. Na verdade, ele agora tem só a chance da sequência, sendo que um board ruim, poderia né? ser um 7-8. Poderia ser. Não tem o que fazer. Eu acho que o Luan ficou meio sentido de ter que foldar o 10-10 e aí só defendeu. Defendeu. Tem isso, acontece também, né? Fala, nossa, tive que largar aquele 10-10, agora mesmo cara. Ele envolve a nossa cabeça, né? É. Agora, o que o Luan pode estar pensando aí é... Esse board é muito mais meu do que dele. Ele vai dar o raise, olha só que... Exato, aí. Olha a zica que ele vai se envolver Só agora. que é muito air, né? Muito air, né? Nossa senhora, se tivesse 4 de espada. E o Lucas acertou bem, né? Tem isso também. Porque também se o Lucas não tem nada aí, pode até largar. Sim, mas sim, ele tá fazendo isso pro Lucas largar Sim. sempre. Só que esse board, pra ele ser, né, monotônico e ter, né? Cara, o Lucas pode ter ali um rei de espada. Tem algumas mãos que o Lucas não acertou que E não vai ter largar. overflush Exatamente. draw, talvez ele não largue, entendeu? Exatamente. Então, eu não sei se fosse Rainbow, até entender. Agora... Sim, ele pode ter aí, né? Como você falou, um 8, um 7, uma espada. Aí. E aí, ó, vem a espada, talvez. Agora ele vai ter que apostar. E será que Só ele que consegue aí, tirar o como é que Lucas ele da mão? fica? É. Como é que ele fica?
Não, se ele apostar aí, ele tira. Porque... Mas sem saber, ele não tem posição, ele não sabe se o Lucas estava com a espada. Exatamente, quando o Lucas dá call e bate isso, ele passa mal, porque ele sabe que tudo que o Lucas não acertou, Agora aí, pode ter acertado. agora ele pode estar acertado. Você Bom, vê como aquele 10-10 machucou, né? Isso, e aí você vendo lá, o que acontece? O 7, o Lucas faz sequência. Todas as espadas, ele empata a mão, por isso que aparece como alto Não, aí a gente coloca, tem 2.900.000 no pote, Ele tem 3.800. ele tem 3.800 pra trás, ele tem que no mínimo postar 1.200.000 nesse turno. Sim. Quer dizer, é uma situação que você não tinha nada, não tinha nem que ter defendido o blind, talvez. E aí você fica nessa situação. Agora tem um pote apetitoso lá e eu tenho que enfiar o canudo aqui pra puxar. Exato. Uma mão que talvez eu nem tivesse que ter entrado. E é o que ele tá pensando até agora. E o Lucas Trincada também não gostou muito dessa espada, né? E deu mês atrás. É, mas ele achou estranho, eu acho. Porque E aí dobra, é tudo que ele queria, né? tudo. E se ele aposta 1 milhão, o Lucas dá call pra ver a dobra, eu acho. Porque... Já nem acho. Quer dizer, não sei. Talvez não, porque ele sabe que vai chuvar todos os rivers, né? Sim. Só que como é que ele sai liderando esse turno sem flush? Bom, a dobra é tudo que o Lucas queria ver. Se ele for blefar agora... É aquela coisa, né? É o torneio dele praticamente aí agora. Já vi jogador Eu já fiz enfiar isso. all-in. Você já, com certeza. Com 8 e 4 off também. Mas foi diferente, não foi passo Ele deu all-in, deu all-in, olha lá. Igual você faria, né? Não assim. Instacall. Eliminado. Na cara do Bruninho. É engraçado, né, gente? Olha, tinha 3 jogadores com menos fichas que ele. Uma diferença de 20 mil reais. Não, ele desajustou, Ele né, tinha que 8 e 10, 4 machucou. off no blind, mas é importante a gente tentar analisar isso. Tinha 3 jogadores com menos fichas, valendo 20 mil reais de diferença. Ele podia ter largado a mão pré-flop ou no flop. Ele quis, falar assim, não, eu vou tentar puxar essa mão, e foi... Não, jogou foi se atolando. Não, ele foi se atolando e ele nunca tem, ele dificilmente tem trinca nessa parada, né? Vamos Sim, colocar o a 9, mão né? dele, a mão que faz Sim. sentido ele chovar no river, né? Ele dificilmente tem trinca. Se ele tem ás de espadas ou alguma carta de espadas, tipo, ele nunca vai chovar esse river, ele vai querer um call. ou ele vai check call, porque ele só toma call de full normalmente, etc. E pra ser congruente na linha dele, teoricamente ele teria que apostar o turn e pra já estar ajustado pro river, porque ele overchovou o river, né? Ele tinha Sim. mais do que o pote, Sim. no caso. Então, acho que aquele 10-10 doeu mesmo. Ele ficou... acontece, gente. Não dá pra criticar, acontece. No meu caso, foi pré-flop. Eu realmente dei 5-bet shove de 8 e 4 off na reta do BSOP. Mas passou, viu? Ninguém pagou. Continuei lá. Mas uma mão bem interessante pra ser o nono colocado, né? Quer dizer... Ele realmente não pensou no ICM, né? Ele pensou no... O level subiu a cabeça, né? Você sabe que isso Sim. acontece, né? A gente levela e aí o ego faz com que passe na frente do racional. Vamos dizer que essa jogada teve uma construção na cabeça dele. Sim, teve. Ele pensou em alguma coisa pra fazer aquilo, ele sabia que ele estava representando certas mãos. Mas, independente disso, a gente tem 1, 2, 3 pessoas que se caírem, se ele for ao banheiro e elas caírem, ele vai arrumar 70 mil reais. Não sei, não fiz as contas, mas deve ser mais Sim. ou menos isso, né? Então, é o que a gente chama de ICM, que é o valor das fichas que você tem em mão com relação ao prêmio que está em jogo. E isso conta muito numa reta final como essa em várias decisões, até de mãos de valores. Dado blefe, então... Mas foi um ótimo exemplo, né? A Foi. gente fala sobre com o que defender, com o que não defender. E nessa situação, você está na bolha ali da mesa final, uma premiação de 20 mil ali só entre uma colocação e a outra. 3 caras com menos fichas que ele, e ele defende um 8 e 4 off ali, que ele podia ter dado fold e deixar rolar, entendeu? Exatamente. Mas Enfim, GG. GG. Chegou até lá, né? Chegou até Tem que lá. respeitar. Nós estamos aqui, ele tá lá. É, né? a gente tem que respeitar, o cara chegou lá. Bom, a gente chega no fim desse programa, a gente vai então ter a formação da mesa final, os 8 finalistas na próxima. E lembrando a você de casa, se quiser jogar também, tem como você jogar no nosso clube, o Poker Night, pelo celular, tanto para Android quanto para iPhone. Você baixa o aplicativo, aí você fala assim, como que eu abro minha conta, como que eu baixo o aplicativo? Tem esse WhatsApp na tela, é o nosso suporte, atendimento. Você manda sua mensagem lá que alguém vai te responder e vai te ensinar como jogar. Tá todo mundo entrando já e jogando, é muito legal. Você pode jogar ali com valores baixos, tem torneio de R$2, fácil. torneio de R$3, quer dizer, você vai
treinar o seu poker e tudo que a gente fala aqui também, você coloca em prática, É hein? fácil de baixar, é fácil de se colocar e é fácil de entender também os níveis de jogos que estão rolando lá. Isso. E qualquer dúvida você fala no WhatsApp que a pessoa explica como você achar o torneio, como você achar a mesa. E se você baixar e jogar e vier com 8 e 4 de naipes diferentes no Big, dá fold. Na dúvida, Dá fold. gaveta. Bom, a gente volta no próximo então.